comunicação com vários sinais. Ela é política aplicada em conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz, ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É um paraíso, tuas curvas são cartões postais, não tem juízo, ou seja, teve hoje não tem mais. Ela é o barco mais bolado que aportou no seu cais. As outras falam, ela chega e faz. Ela não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no teu banco de trás, só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hora de estudar. Meu nome é Andrea Tyron, sou consultora executiva da Rinode e eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu adoro ler. E pra mim, quando algum palestrante faz alguma indicação bibliográfica, comenta de algum livro, eu vou correndo atrás em busca de conhecimento, né? E então eu tenho lido vários livros que foram indicados, que são constantemente indicados, né, pela liderança, a fim de a gente se aperfeiçoar. E uma coisa que eu acho um pouco preocupante, um pouco não, bastante preocupante, é o fato de as pessoas, no geral, né, não só na Rinode, as pessoas no geral, elas não têm o hábito da leitura. Infelizmente, elas não têm o hábito da leitura por uma questão cultural. É cultural do brasileiro não ler muito. Nos últimos anos eu percebo que isso vem mudando, né? Esse cenário ele vem mudando, mas ainda assim o brasileiro ele lê muito pouco se comparado com cidadãos de outras nacionalidades, né? A gente tem que mudar isso. Bom, enfim, para encurtar a história, o que eu pensei em fazer? Já que pra mim a leitura é sinônimo de prazer, eu gosto muito de ler e eu gosto muito do tema, né, das leituras indicadas pela nossa liderança daí da Rinode e as leituras pertinentes ao mundo do empreendedorismo. Eu resolvi então ler e fazer uma resenha para vocês. Então eu vou fazer uma série de resenhas de vários livros, livros pertinentes ao nosso negócio, os livros mais requisitados, mais citados em treinamentos. E eu comecei com a leitura de um livro top chamado Os Segredos da Mente Milionária. Eu tenho certeza absoluta que se você foi em ao menos um treinamento, você deve ter ouvido falar nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária, que o autor é o T. Harv Eker. Esse livro é muito maravilhoso e eu vou destrinchar, fazer uma resenha breve aqui para você que não leu ter uma ideia do que se trata e uma resenha assim, breve, mas concisa, né? Uma resenha que seja possível você se apropriar dos conhecimentos que são transmitidos nesse livro. É lógico que essa minha resenha de maneira alguma substitui o seu dever de ler o livro, né? Porque eu estou fazendo um resumo e você precisa ler o livro na íntegra. Mas a ideia é pincelar, dar uma ajudada, né? Mas eu aconselho, obviamente, que vocês leiam o livro. Eu espero ajudar com essa resenha que eu realizei, ok? Vamos começar? O livro basicamente compara as diferenças entre as pessoas de mentalidade pobre e as pessoas de mentalidade rica. O autor ele vai sempre comparando como que uma pessoa de mentalidade rica age diante de determinada situação e como uma pessoa de mentalidade pobre age diante da mesma situação. Ele começa falando a respeito do nosso modelo de dinheiro, do nosso padrão mental em relação ao dinheiro. Qual é o seu padrão mental em relação ao dinheiro? Tem muita gente que cresce ouvindo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é fruto de roubo, que os políticos têm dinheiro porque são ladrões, que se você for muito rico, a pobreza do seu vizinho vai ser sua culpa porque você tem muito e ele tem pouco. Enfim,
essas informações, essas frases soltas, elas vão entrando no nosso inconsciente e vão se cristalizando e formando um padrão. Então você tem um padrão de dinheiro. Se você associa o dinheiro com essas coisas ruins, muito provavelmente, segundo o autor, você não vai ter abundância, você não vai ter dinheiro na sua vida. Por quê? Porque a sua mente, assim que notar que tem dinheiro entrando, automaticamente ela vai te boicotar, para que o dinheiro não entre, para que você mude de ação para que o dinheiro não entre. Por quê? Porque ela enxerga o dinheiro como algo ruim. Logo, não quero isso para mim. Então é o padrão mental em relação ao dinheiro. Qual é o seu modelo em relação ao dinheiro? Daí fica uma reflexão aí para começar essa nossa resenha. Pense, qual é a sua relação com o dinheiro? Você acha que o dinheiro ele vem carregado de coisas negativas? Ou para você a relação com o dinheiro é uma coisa mais sossegada, mais tranquila? Como que o dinheiro ele foi construído na sua mente no decorrer desde quando você nasceu até hoje? Quais foram as suas experiências com o dinheiro, com a falta do dinheiro, com o excesso de dinheiro? Isso daí é super importante pensar. E o autor dá um exemplo fantástico para falar sobre a questão do modelo de dinheiro. Você já reparou que a maioria das pessoas que são pobres, quando elas ganham na loteria e elas enriquecem do dia para a noite, não demora muito, passam-se poucos meses e essa pessoa volta a ser pobre? Isso por quê? Porque o padrão mental dela não está preparado para a abundância. A pessoa ela não sabe lidar com aquele tanto de dinheiro. O padrão mental dela se sente desconfortável. Pode parecer louco isso que eu estou falando, mas é verdade. Vocês lendo o livro isso fica muito claro. E faz todo o sentido. Se o seu padrão mental estiver programado para pouco, é pouco que você vai ter. Se ele estiver programado para muito, o universo ele vai conspirar para que esse muito seja preenchido. É basicamente assim que começa o livro. Uma frase do livro: é o invisível que produz o visível. Então, quando as coisas na parte externa elas não estão dando certo, o problema está na raiz. Um exemplo, uma árvore. A árvore está dando frutos e você vê que os frutos não estão bons. Aí você pensa, bom, eu vou retirar esses frutos e torcer para que os próximos frutos nasçam com melhor qualidade. Mas isso nunca vai acontecer porque o problema não está nos frutos, o problema está na raiz. Você tem que tirar essa árvore do solo, limpar a raiz, mudar aquela terra, replantar e assim você pode vir a ter novos frutos, ou seja, melhores resultados. Então tudo que você vê no externo de uma pessoa é simplesmente, simples e unicamente uma projeção do que ela tem por dentro. E pensa você a respeito disso. E pensa também que quando você tem um problema, você tem que mexer na raiz. Não adianta arrancar o fruto e esperar que nasça um melhor. Não adianta mexer na superficialidade das coisas. Você tem que arrumar, cortar o mal pela raiz ou arrumar essa raiz para que ela dê frutos melhores. Isso é uma metáfora que a gente pode aplicar aí na nossa vida, no nosso negócio. Eu vou passar aqui para você, ó, essa linha aqui parece uma fórmula. Não gosto de fórmula, sou de humanas. O autor fala assim que esse P aqui, ó, programação produz pensamento, pensamento produz sentimento, sentimento produz ação e ação produz resultado. Então, tudo começa com a programação. Se você programa o seu cérebro para o sucesso, você vai ter pensamentos positivos, sentimentos positivos, ações, esses sentimentos positivos te levarão até ações positivas, ações assertivas e logo você terá resultado. Se a sua programação tiver configurada aí para o fracasso, para a escassez, para o pouco, se a sua programação for aquela do não mereço, isso não é pra mim, não vai dar certo, comigo não vai dar certo. Se a sua programação for essa, logo vai gerar pensamentos negativos, que vão gerar sentimentos negativos, que vão gerar ações negativas ou ineficientes, na melhor das hipóteses, e logo um resultado negativo. Então essa
essa linha aqui lembra a gente disso. Então, programação. A programação é a primeira coisa de tudo que a gente tem que levar em consideração. Como que o seu cérebro está programado? Ele está programado para abundância ou ele está programado para escassez? Ele está programado para o sucesso ou ele está programado para o fracasso? Quais são as frases que você diz para você mesmo? Para você mesma? Você por acaso diz, ah, isso não é pra mim, ah, eu não vou conseguir, ah, eu tenho azar. Esse tipo de coisa vai, de uma forma ou de outra, incidir no seu resultado final. Preste atenção na sua programação mental. O autor, ele dá o exemplo de uma pessoa que ela associa o dinheiro com ganância. Ela acha que ser ganancioso não é bom. Então, quando ela começa a empreender, começa no negócio e começa a ganhar dinheiro, o inconsciente dela é como se acendesse uma luzinha dizendo: dinheiro é igual ganância, dinheiro é igual ganância, dinheiro é igual ganância. E automaticamente é como se o cérebro criasse uma autossabotagem para que essa trilha do sucesso não dê certo. Por quê? Porque a pessoa está ganhando dinheiro. Só que dinheiro é interpretado pelo cérebro, segundo a programação mental, segundo o modelo de dinheiro que essa pessoa tem, o dinheiro ele é relacionado diretamente à ganância. Então a pessoa ela não quer ser gananciosa. Automaticamente ela se autossabota para que aquele negócio que ela está empreendendo não dê certo, e não dando certo, ela sente um alívio por não estar ganhando mais dinheiro. Parece louco, mas é assim que o cérebro funciona, que o inconsciente funciona. O nosso inconsciente, ele tem muito mais poder do que a gente imagina. As pessoas, elas têm princípios. Alguns princípios, eles foram plantados ali na infância, e elas não querem quebrar esses valores, esses princípios. Então, se uma pessoa ela associa o dinheiro com alguma coisa ruim e ela começa a ganhar dinheiro, automaticamente o cérebro vai detectar que alguma coisa está errada. Você aprendeu que dinheiro é sujo, porque você está tendo dinheiro. Estranho. Essa pessoa ela acaba desistindo das coisas que ela vê que são levemente promissoras, ela já desiste, né? E sai falando frases como: não preciso disso. Pra que tanto dinheiro? Ah, não queria mesmo ser rico. Eu não, ser rico, ser sequestrado, você tá louco? Ai, pobre é mais feliz. Pobre é mais feliz. Ai, rico é tudo um pão entojado, né? Ai, eu quero só o básico pra sobreviver. O básico pra sobreviver. Então essas são frases características de pessoas que têm essa mentalidade programada para a escassez. Não tenha essa mentalidade. Agora, para encerrar esse primeiro vídeo da série Os Segredos da Mente Milionária, eu vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, qual é o seu padrão mental em relação ao dinheiro? Qual é o seu modelo de dinheiro? Eu gostaria que você pensasse, estabelecesse associações. O dinheiro, ele significa o quê? Algo positivo ou algo negativo para você? Segunda pergunta, qual é a relação entre o seu modelo de dinheiro que você tem hoje com o seu passado, com a sua criação? Desde criança, o que você ouvia a respeito do dinheiro? O dinheiro, ele era motivo de briga? Ou ele era motivo de felicidade? O dinheiro, ele era associado a coisas boas ou a coisas ruins? Eu gostaria que você pensasse e estabelecesse essas relações para entender melhor qual é a sua relação com o dinheiro, ok? Então, no próximo vídeo, a gente continua com esse livro maravilhoso, Os Segredos da Mente Milionária. Até mais! Tamo junto! Ela é um filme de ação com vários sinais. Ela é política aplicada em conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz, ela nunca vai deixar claro. Então entenda sinais, é um paraíso. Tuas curvas são cartões postais, não tem juízo. Ou seja, teve hoje, não tem mais. Ela é o barco mais bolado.